A polícia o chamou de mendigo imundo, até ele consertar a viatura e salvar uma operação. O sol nascia tímido sobre as ruas de Duque de Caxias, pintando de dourado os muros pichados e as calçadas rachadas. Na Praça dos Trabalhadores, entre os bancos de concreto manchados pelo tempo, uma figura se movia em silêncio. José Clemente, de 58 anos, acordava mais um dia sob o céu aberto que havia se tornado seu teto há 3 anos. Seus cabelos grisalhos e desgrenhados escondiam o rosto de um homem que um dia foi respeitado. As roupas rasgadas e sujas não revelavam a dignidade que ainda carregava no peito. Aos transeuntes que passavam apressados, ele era apenas mais um invisível, mais um esquecido pela sociedade. José levantou-se devagar, sentindo o peso dos anos nas costas curvadas. Suas mãos calejadas, que um dia consertaram motores militares com precisão cirúrgica, agora tremiam ligeiramente pelo frio da madrugada. Ele caminhou até a fonte da praça, onde sempre fazia sua higiene matinal, ignorando os olhares de desprezo e as palavras sussurradas de quem o observava. O som de sirenes ao longe quebrou o silêncio da manhã. José ergueu a cabeça, reconhecendo imediatamente o barulho que conhecia tão bem dos tempos em que servia ao exército. Seus olhos, apesar do cansaço, ainda brilhavam com a mesma intensidade de quando era sargento mecânico na base aérea de Santa Cruz. Naqueles tempos, José era conhecido como mão de ouro. Não havia motor que ele não conseguisse fazer funcionar. Não havia problema mecânico que resistisse ao seu conhecimento. 25 anos dedicados ao serviço militar, consertando aeronaves, blindados e veículos de todos os tipos. Sua expertise era reconhecida por superiores e subordinados. Mas tudo mudou quando Maria Helena, sua esposa de 30 anos, descobriu um câncer agressivo. José pediu baixa do serviço para cuidar dela, usando todas as suas economias no tratamento. Vendeu a casa, os móveis, tudo o que possuía para pagar os medicamentos que o SUS não fornecia. Durante 2 anos, lutou ao lado da mulher amada, até que ela partiu, levando consigo todos os sonhos que haviam construído juntos. Sem dinheiro, sem casa e sem forças para recomeçar, José se viu nas ruas. A depressão tomou conta de sua vida e ele se afastou dos poucos amigos que ainda tinha. O orgulho o impedia de pedir ajuda e a dor da perda o fazia questionar se valia a pena continuar lutando. Agora, 3 anos depois, José havia se tornado parte da paisagem da praça. As pessoas o viam todos os dias, mas poucos sabiam seu nome. Para a maioria, ele era apenas o mendigo da praça, um homem que havia desistido da vida. Mas por trás daqueles olhos cansados, a chama do conhecimento ainda ardia, esperando o momento certo para brilhar novamente. O delegado Marcos Vieira ajustou o cinto de segurança enquanto observava o movimento intenso na central de operações da 604ª Delegacia de Polícia Civil. Eram 7 horas da manhã de uma terça-feira que prometia ser diferente das outras. Durante a madrugada, uma denúncia anônima havia chegado sobre um grande esquema de tráfico de drogas que operava na região. A informação era precisa. Um caminhão carregado de entorpecentes passaria pela Avenida Governador Leonel de Moura Brizola às 8 horas. Era uma oportunidade única de desarticular uma rede criminosa que há meses aterrorizava os moradores da Baixada Fluminense. O sargento Roberto Silva, veterano de 15 anos na Polícia Militar, checava pela 3ª vez o equipamento da viatura. Seu parceiro, o cabo Daniel Santos, um jovem de 28 anos com apenas 3 anos de corporação, demonstrava o nervosismo típico de quem ainda não havia participado de uma operação de grande porte. "Calma, Daniel", disse Roberto enquanto verificava o rádio. "Vai dar tudo certo. Você lembra do procedimento?" Daniel assentiu, mas suas mãos suadas denunciavam a tensão. Ele havia ingressado na PM para fazer a diferença, inspirado pelas histórias que ouvia do pai, também policial.
Mas a realidade das ruas era muito diferente dos filmes e das academias. A viatura escolhida para a operação era um Chevrolet Blazer 2018, uma das mais novas da frota. Havia sido revisada na semana anterior, e tudo indicava que estava em perfeitas condições. O motor V6 ronronava suavemente e os sistemas eletrônicos funcionavam normalmente. Às 7h45, a equipe recebeu a confirmação. O caminhão havia sido avistado entrando na cidade. O delegado Marcos coordenava a operação via rádio, posicionando estrategicamente outras viaturas para cercar a área. Era um checkmate bem planejado. Unidade 64-1, vocês estão na posição? A voz do delegado ecoou pelo rádio. Positivo, central. Estamos na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, aguardando o alvo, respondeu o sargento Roberto. O trânsito matinal começava a se intensificar. Trabalhadores caminhavam apressados para seus empregos, estudantes esperavam o ônibus escolar e comerciantes abriam suas lojas. Nenhum deles imaginava que, em poucos minutos, aquela manhã aparentemente comum se transformaria em um dos dias mais marcantes da história da segurança pública local. Daniel ajustou o colete à prova de balas e respirou fundo. Ele pensou na esposa, Marina, que estava grávida de 6 meses. Ela sempre se preocupava quando ele saía para trabalhar, e hoje não havia sido diferente. Volta logo para casa, havia pedido ela, com lágrimas nos olhos. O rádio crepitou novamente. Atenção todas as unidades, o alvo foi identificado. Caminhão branco, placa XY234, seguindo sentido centro. Iniciem a aproximação. Roberto ligou a sirene e pisou fundo no acelerador. A adrenalina tomou conta dos 2 policiais, enquanto a viatura cortava o trânsito em direção ao ponto de interceptação. Era agora ou nunca. A perseguição começou como algo saído de um filme de ação. O caminhão branco, ao avistar a viatura policial, acelerou bruscamente, desrespeitando semáforos e invadindo a contramão. Roberto mantinha-se colado ao veículo, habilmente desviando dos carros que freavam assustados. Central, estamos em perseguição. O suspeito não atendeu à ordem de parada, gritou Roberto pelo rádio enquanto fazia uma curva fechada. Daniel segurava-se com força no banco, sentindo o estômago revirar a cada manobra brusca. Ele observava as pessoas na calçada, que paravam para assistir à cena com uma mistura de medo e curiosidade. Crianças apontavam para a viatura e algumas até aplaudiam. O motorista do caminhão, um homem de cerca de 35 anos chamado Tiago, conhecido no meio criminoso como Fantasma, era especialista em fugas. Ele conhecia cada beco, cada atalho da região. Suas mãos suadas apertavam o volante enquanto calculava mentalmente a próxima rota de escape. Eles não vão me pegar hoje, murmurou para si mesmo, pisando ainda mais fundo no acelerador. A perseguição se estendeu por 15 minutos intensos. O caminhão passou por ruas residenciais, fazendo mães correrem para proteger seus filhos. Atravessou um mercado popular, derrubando barracas de frutas e legumes. A viatura policial seguia implacável, com Roberto demonstrando toda a sua experiência ao volante. Foi então que aconteceu o primeiro sinal de que algo estava errado. Um pequeno ruído no motor da viatura, quase imperceptível em meio ao barulho da sirene e do tráfego. Roberto franziu a testa, mas continuou a perseguição. Não podia parar agora. Daniel notou que o sargento havia ficado mais atento aos instrumentos do painel. Está tudo bem, sargento? Sim. Continue observando o suspeito, respondeu Roberto, mas sua voz carregava uma preocupação que tentava esconder. O caminhão entrou na estrada do Portela, uma das principais vias da cidade. Era uma área mais aberta, com menos pedestres, o que permitia maior velocidade. Tiago aproveitou a oportunidade e acelerou ainda mais, chegando a 120 km/h. A viatura respondia bem, mas o ruído estranho no motor se intensificava. Uma pequena nuvem de fumaça branca começou a sair do escapamento.
Roberto sentiu o coração acelerar, mas não pela adrenalina da perseguição. Era um tipo diferente de tensão. Central, solicito apoio adicional. O suspeito está em alta velocidade na estrada do Portela, comunicou pelo rádio. Negativo, 64-1. As outras unidades estão posicionadas para interceptação no final da estrada. Mantenham a perseguição. Roberto sabia que não tinha escolha. Milhares de reais em drogas estavam naquele caminhão e provavelmente era a única chance de capturar uma das principais lideranças do tráfico na região. Ele ignorou os sinais de alerta do motor e continuou. Daniel observava a paisagem passar rapidamente pela janela. Casas simples, pequenos comércios e ali, na Praça dos Trabalhadores, uma figura familiar. Era o homem que ele via todos os dias no caminho para o trabalho, sempre sentado no mesmo banco, sempre com as mesmas roupas sujas. "Olha só o mendigo da praça", comentou Daniel, mais para si mesmo do que para o parceiro. Roberto não respondeu. Sua atenção estava totalmente focada no motor da viatura, que começava a apresentar sinais mais evidentes de problemas. A temperatura estava subindo e o ruído ficava cada vez mais preocupante. O motor da viatura começou a falhar no pior momento possível. Roberto sentiu a perda de potência exatamente quando o caminhão de Tiago dobrou uma esquina e momentaneamente saiu de vista. O painel acendeu com luzes de alerta, temperatura alta, pressão do óleo baixa e um barulho metálico que qualquer mecânico reconheceria como o prenúncio de uma parada completa. "Não pode ser agora", gritou Roberto, socando o volante com frustração. Daniel percebeu imediatamente a gravidade da situação. "Sargento, o que está acontecendo? O motor está falhando, vamos ter que parar." A viatura reduziu a velocidade drasticamente, até que Roberto foi obrigado a estacionar na lateral da Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, bem em frente à Praça dos Trabalhadores. O motor fez um último ruído agoniante antes de morrer completamente. "Central, temos um problema. Nossa viatura apresentou falha mecânica. Perdemos o suspeito", comunicou Roberto pelo rádio, sua voz carregada de frustração e decepção. "Negativo, 64-1. Vocês são nossa única unidade em posição. As outras estão muito distantes. Façam o possível para retomar a perseguição." Roberto saiu da viatura e levantou o capô, sendo imediatamente envolvido por uma nuvem de vapor quente. O motor estava superaquecido e havia sinais evidentes de vazamento de óleo. Ele não era mecânico, mas seus 15 anos de experiência na corporação lhe ensinaram o básico sobre veículos. Daniel juntou-se ao parceiro, observando o motor com expressão de desespero. "Você consegue consertar isso?" "Não sei. Nunca vi um problema assim", admitiu Roberto. "Parece que o radiador estourou e tem vazamento de óleo também." Enquanto os dois policiais tentavam avaliar os danos, uma figura se aproximou lentamente. Era José Clemente, que havia observado toda a cena desde o banco da praça onde costumava passar seus dias. Algo dentro dele despertou ao ver aqueles homens em dificuldade. José caminhou até a viatura com passos hesitantes. Há anos não interagia com pessoas além dos cumprimentos básicos e sua aparência certamente não inspirava confiança. Mas a visão daquele motor o fez lembrar de quem ele realmente era. "Com licença", disse José, com uma voz rouca de quem pouco falava. Roberto e Daniel se viraram, vendo o homem sujo e maltrapilho que se aproximava. Automaticamente, ambos tiveram a mesma reação de rejeição que a maioria das pessoas tinha quando José tentava se aproximar. "Sai daqui, cara. Não é hora para pedinte", disse Roberto, irritado com a situação e descontando sua frustração no homem. José parou a alguns metros de distância, mas não desistiu. "Eu posso ajudar. Entendo de motores." Daniel soltou uma risada amarga. "Você, um mendigo imundo, vai consertar uma viatura da polícia?" As palavras atingiram José como um soco no estômago. Mendigo imundo. Ele já havia ouvido isso antes, mas nunca deixava de doer.
Por um momento, pensou em se afastar, voltar para seu banco e fingir que nada havia acontecido. Mas então se lembrou das palavras que Maria Helena sempre dizia: José, você tem um dom. Não deixe que nada tire isso de você. José engoliu o orgulho ferido e deu mais um passo em direção aos policiais. Suas mãos tremiam ligeiramente, não pelo frio, mas pela tensão de ser novamente rejeitado. Durante 3 anos vivendo nas ruas, ele havia aprendido a lidar com o desprezo, mas nunca se acostumara completamente. Por favor, insistiu José, sua voz ganhando um tom mais firme. Eu realmente entendo de motores. Sei que não pareço, mas posso ajudar. Roberto bufou de impaciência. O tempo estava passando, e a cada minuto que perdiam, Tiago se distanciava mais. Olha, velho, a gente agradece, mas isso aqui é coisa séria. Não é brincadeira. Daniel observava a cena com uma mistura de desconforto e desespero. Ele sabia que precisavam de uma solução urgente, mas a ideia de aceitar a ajuda de um morador de rua parecia absurda. Sargento, e se chamarmos um guincho? Vai demorar pelo menos 1 hora para chegar aqui. E aí, já era, respondeu Roberto limpando o suor da testa. José deu mais um passo, agora conseguindo ver melhor o motor. Seus olhos experientes imediatamente identificaram o problema. Era uma situação complexa, mas não impossível de resolver. Ele havia visto casos similares centenas de vezes durante seus anos no serviço militar. É o radiador e a bomba d'água, disse José, apontando para o motor. O superaquecimento fez com que a junta do cabeçote se rompesse parcialmente. Por isso, o vazamento de óleo. Roberto e Daniel se entreolharam, surpresos com a precisão técnica da observação. Mas a desconfiança ainda era maior que a curiosidade. Como você sabe disso? Perguntou Daniel, seu tom um pouco menos hostil. José respirou fundo antes de responder. Eu era mecânico. Trabalhei com motores durante muitos anos. Era, enfatizou Roberto. E agora é mendigo. Não é a mesma coisa. A palavra mendigo ecoou novamente, mas desta vez José não se deixou abalar. Ele pensou em Maria Helena, em todos os soldados que ele havia ajudado durante sua carreira militar, em todos os motores que havia ressuscitado quando todos achavam que não tinha mais conserto. Eu posso fazer funcionar novamente, disse José, com uma convicção que surpreendeu até ele mesmo. Mas vou precisar de algumas coisas. Roberto olhou para o relógio. Já haviam perdido 20 minutos desde que o motor parou. O rádio crepitava constantemente com mensagens da central, aumentando a pressão sobre eles. Que tipo de coisas? Perguntou Daniel, começando a considerar a possibilidade. José se aproximou mais do motor, examinando-o com cuidado. Preciso de água, óleo motor, e se tiver uma chave de fenda e um alicate, melhor ainda. Isso é loucura, murmurou Roberto. Deixar um mendigo mexer na viatura da polícia. Mas Daniel havia notado algo diferente no comportamento de José. A forma como ele observava o motor, o conhecimento técnico que demonstrava, a confiança em suas palavras. Era como se outra pessoa tivesse emergido por trás daquela aparência maltrapilha. Sargento, disse Daniel, tocando o braço do parceiro. E se ele realmente souber o que está fazendo, não temos muito a perder. Roberto fechou os olhos e respirou fundo. Era uma decisão difícil, que poderia resultar em consequências imprevisíveis. Mas a pressão do tempo e a ausência de alternativas começavam a pesar mais que o preconceito. Roberto tomou a decisão mais difícil de sua carreira. Olhou para José, depois para Daniel e finalmente para o motor fumegante. Está bem, disse relutantemente. Mas se você piorar a situação, vai ter problemas. José assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e euforia. Fazia 3 anos que não tocava em um motor. 3 anos que não exercia o conhecimento que havia sido sua razão de viver. Suas mãos, calejadas pelo tempo nas ruas, tremeram ligeiramente quando se aproximaram do motor. Preciso que vocês busquem água e óleo, instruiu José, sua voz ganhando uma autoridade que há muito não demonstrava. Tem um posto de gasolina a 2 quadras daqui. Peçam emprestado.
Daniel correu em direção ao posto, enquanto Roberto permaneceu observando José com desconfiança. O morador de rua começou a examinar o motor com movimentos precisos, como um cirurgião avaliando um paciente. José localizou o problema principal. A bomba d'água havia travado, causando o superaquecimento. O radiador tinha uma pequena fissura e o vazamento de óleo era resultado da dilatação excessiva das peças metálicas. Era um conjunto de problemas que exigia conhecimento técnico específico. Enquanto aguardava os materiais, José começou a trabalhar com as ferramentas básicas que a viatura possuía. Suas mãos se moviam com uma precisão que contrastava com sua aparência descuidada. Era como se o tempo tivesse parado e ele estivesse novamente na oficina da Base Aérea de Santa Cruz. "Onde você aprendeu isso?" perguntou Roberto, impressionado com a habilidade que José demonstrava. "Serviço militar, 25 anos consertando motores", respondeu José sem tirar os olhos do trabalho. "Por que está nas ruas então?" José parou por um momento, suas mãos ainda sobre o motor. "A vida às vezes faz curvas que a gente não espera." Daniel retornou com água e óleo, ofegante da corrida. "Consegui!" O frentista emprestou quando expliquei a situação. José pegou os materiais e começou a trabalhar com uma eficiência impressionante. Primeiro, drenou o óleo contaminado e adicionou o novo. Depois, trabalhou no sistema de refrigeração, improvisando um reparo temporário no radiador com materiais que encontrou na própria viatura. "Isso não vai durar para sempre", explicou José enquanto trabalhava. "Mas deve aguentar o suficiente para vocês terminarem o que precisam fazer." Roberto e Daniel observavam fascinados. A transformação de José era notável. Sua postura havia mudado. Seus movimentos eram seguros e precisos. Era como se ele tivesse recuperado uma parte de si mesmo que estava perdida. "Agora vou trabalhar na bomba d'água", disse José, pegando uma chave de fenda. "Ela travou, mas posso destravar manualmente." Durante 15 minutos, José trabalhou com a concentração de um especialista. Suas mãos, sujas pela mecânica, contrastavam com a perícia dos movimentos. Era evidente que aquele homem havia nascido para trabalhar com motores. "Pronto", anunciou José, limpando as mãos em um pano velho. "Podem tentar ligar." Roberto entrou na viatura e girou a chave. O motor hesitou por um momento, fez alguns ruídos estranhos e então começou a funcionar normalmente. O painel não acusava mais problemas e o ronco do motor soava saudável. "Não acredito", murmurou Daniel incrédulo. José sorriu pela primeira vez em muito tempo. Era um sorriso genuíno que iluminava seu rosto marcado pela vida nas ruas. Disse que conseguiria. O motor da viatura ronronava perfeitamente. Roberto e Daniel olhavam para José com uma expressão completamente diferente da que tinham minutos antes. O mendigo imundo havia se transformado diante de seus olhos em um especialista competente que acabara de salvar a operação. "Incrível", disse Roberto, ainda processando o que havia acontecido. "Realmente incrível." José limpava as mãos em um pano velho, mas seu sorriso permanecia. Pela primeira vez em 3 anos, ele se sentia útil novamente. A sensação de propósito que havia perdido quando Maria Helena morreu voltava lentamente ao seu peito. "Vocês precisam ir", disse José, apontando para a viatura. "Ainda dá tempo de alcançar quem vocês estavam perseguindo." Roberto assentiu, mas hesitou por um momento. "Como você sabia que era uma perseguição?" 25 anos de serviço militar me ensinaram a reconhecer uma operação quando vejo uma", respondeu José. "Agora vão, não percam mais tempo." Daniel se aproximou de José e estendeu a mão. "Muito obrigado. Sério mesmo." José apertou a mão do jovem policial, sentindo o calor humano que há muito não experimentava. "De nada. Boa sorte." Roberto também se aproximou, claramente embaraçado com seu comportamento anterior. "Desculpe pela forma como falei com você. Estava nervoso e..." "Não precisa explicar", interrompeu José. "Eu entendo." Os 2 policiais entraram na viatura e Roberto acionou a sirene. Antes de partir,
Ele baixou o vidro da janela. Qual é o seu nome? José Clemente, respondeu o homem, orgulhoso de pronunciar seu próprio nome após tanto tempo sendo chamado apenas de mendigo. José Clemente, repetiu Roberto, não vou esquecer. A viatura partiu em alta velocidade e José permaneceu parado na calçada, observando até que ela desaparecesse na esquina. Suas mãos ainda tinham o cheiro de óleo e graxa, um cheiro que ele havia esquecido como era bom de sentir. Ele caminhou de volta para a praça, mas desta vez sua postura era diferente. Não mais curvado pelo peso da derrota, mas ereto como um homem que havia recuperado sua dignidade. Sentou-se no banco de sempre, mas agora com uma sensação completamente nova. Algumas pessoas na praça haviam observado toda a cena. Dona Maria, uma senhora que vendia doces na esquina, aproximou-se de José com curiosidade. Você realmente consertou a viatura da polícia? Perguntou ela incrédula. José assentiu modestamente. Sim, consegui. Mas como? Você não é... Sou mecânico, disse José, interrompendo a pergunta que já sabia qual seria. Ou pelo menos, já fui. A notícia se espalhou rapidamente pela praça. Pessoas que passavam por José todos os dias, sem nunca lhe dirigir um olhar, agora o observavam com curiosidade e respeito. Crianças que sempre o evitavam se aproximavam com perguntas sobre carros e motores. José respondeu a cada pergunta com paciência, sentindo-se vivo de uma forma que havia esquecido ser possível. Não era mais o mendigo da praça, mas José Clemente, o homem que havia salvado uma operação policial. Enquanto isso, Roberto e Daniel seguiam a perseguição. Graças ao trabalho de José, conseguiram alcançar o caminhão de Tiago na saída da cidade. Com o apoio das outras unidades, realizaram a prisão e apreenderam uma grande quantidade de drogas. Se não fosse por aquele homem, teríamos perdido tudo, comentou Daniel, enquanto algemava o suspeito. Roberto concordou, ainda impressionado com a reviravolta dos acontecimentos. Quem diria que o mendigo da praça seria nosso salvador? A notícia da prisão de Tiago e da apreensão de drogas se espalhou rapidamente pela delegacia. O delegado Marcos Vieira não conseguia esconder sua satisfação com o resultado da operação. Era uma vitória importante no combate ao tráfico, mas havia um detalhe que o intrigava. Expliquem-me novamente como vocês conseguiram retomar a perseguição, pediu Marcos, olhando para Roberto e Daniel em seu escritório. Roberto respirou fundo antes de responder. Delegado, é difícil de acreditar, mas fomos ajudados por um morador de rua. Ele consertou nossa viatura quando o motor pifou. Um morador de rua? Marcos franziu a testa. Vocês estão falando sério? Daniel confirmou com um aceno. Sim, senhor. O nome dele é José Clemente. Ele mora na Praça dos Trabalhadores. Aparentemente, é um mecânico experiente. Marcos se recostou na cadeira processando a informação. Isso é inusitado. Muito inusitado. Delegado, se não fosse por ele, teríamos perdido o suspeito, insistiu Roberto. Ele salvou a operação. Durante a tarde, a história se espalhou pela delegacia. Policiais civis e militares comentavam sobre o mendigo herói que havia consertado a viatura. Alguns eram céticos, outros curiosos, mas todos queriam saber mais detalhes sobre José Clemente. O sargento Roberto não conseguia tirar a imagem de José da cabeça. A forma como aquele homem havia se transformado ao tocar no motor, a perícia demonstrada, a humildade mesmo sendo tratado com desprezo. Ele decidiu que precisava fazer algo. Daniel, que tal se dessemos uma passadinha na praça antes do fim do expediente? Sugeriu Roberto. Boa ideia, sargento. Quero agradecer aquele homem novamente. Quando chegaram à Praça dos Trabalhadores, encontraram José no mesmo banco de sempre, mas havia algo diferente no ambiente. Várias pessoas estavam conversando com ele, crianças faziam perguntas e uma pequena roda se formara ao seu redor. Seu José, chamou Daniel acenando. José levantou-se e caminhou até a viatura. Sua postura continuava mais ereta e havia um brilho novo em seus olhos. Como foi a operação?
Conseguimos prender o suspeito, respondeu Roberto com um sorriso. Tudo graças ao Senhor. Ah, imagina, vocês que fizeram o trabalho difícil. Roberto desceu da viatura e se aproximou de José. Senhor José, eu gostaria de fazer um convite. Que tal jantar comigo e minha família hoje? Minha esposa adoraria conhecê-lo. José ficou visivelmente emocionado. Eu não sei se é uma boa ideia. Estou meio... Nada de desculpas, interrompeu Roberto. O senhor salvou minha operação. É o mínimo que posso fazer. Daniel também se aproximou. Seu José, o senhor já pensou em voltar a trabalhar como mecânico? Tenho certeza de que muita gente gostaria de contratar seus serviços. José olhou para as próprias mãos, ainda com marcas de graxa debaixo das unhas. Faz muito tempo que não trabalho. Não sei se ainda tenho condições. Claro que tem, disse uma voz atrás deles. Era Dona Maria, a vendedora de doces. Depois do que vi hoje, tenho certeza de que o senhor é um excelente mecânico. Outras pessoas na praça concordaram. Alguns ofereceram trabalhos pequenos, consertar a motocicleta, dar uma olhada no carro que estava fazendo barulho, ajudar com o portão automático que travava. José ouviu cada oferta com crescente emoção. Pela primeira vez em 3 anos, sentia que poderia ter um futuro novamente. Eu aceito, disse com a voz embargada. Aceito todos os trabalhos. Roberto sorriu e colocou a mão no ombro de José. Então está decidido. Vamos jantar lá em casa e amanhã conversamos sobre como podemos ajudá-lo a se reestabelecer. José assentiu, sentindo lágrimas formarem-se em seus olhos. Eram lágrimas de gratidão, de esperança, de uma segunda chance que ele nunca imaginou que teria. Muito obrigado, sussurrou. Vocês não sabem o que isso significa para mim. Enquanto caminhavam juntos em direção à casa de Roberto, José olhou para trás uma última vez para a praça que havia sido sua casa por 3 anos. Era um olhar de despedida, não de tristeza, mas de gratidão por ter sobrevivido tempo suficiente para que este dia chegasse. Maria Helena pensou consigo mesmo. Acho que finalmente encontrei o caminho de volta. A casa de Roberto era simples, mas aconchegante. Localizada em um bairro tranquilo de Duque de Caxias, tinha um pequeno jardim na frente e o cheiro caseiro que José havia esquecido como era bom sentir. Quando a porta se abriu, uma mulher morena e sorridente apareceu. José, esta é minha esposa, Carla, apresentou Roberto. Carla, este é o herói que salvou nossa operação hoje. Carla estendeu a mão com um sorriso genuíno. É um prazer conhecê-lo, seu José. Roberto me contou tudo pelo telefone. Que história incrível! José hesitou por um momento, olhando para suas roupas sujas e suas mãos manchadas. Talvez eu devesse... Nonsense, interrompeu Carla. Venha, vou mostrar onde pode se lavar. Roberto separou algumas roupas limpas para o senhor. 20 minutos depois, José emergia do banheiro irreconhecível. Com roupas limpas, cabelos penteados e barba aparada, ele parecia ter voltado no tempo. O homem digno que havia sido um dia estava voltando à superfície. À mesa, durante o jantar, José contou sua história. Falou sobre seus anos no serviço militar, sobre Maria Helena, sobre como havia perdido tudo tentando salvá-la. Roberto e Carla ouviram em silêncio, comovidos com a trajetória de sofrimento e resistência. O Senhor é um exemplo de força, disse Carla, servindo mais um prato de comida para José. Passar por tudo isso e ainda ter coragem de ajudar outras pessoas? José balançou a cabeça. Não sei se é coragem, acho que é só não conseguir ver alguém em dificuldade sem tentar ajudar. Após o jantar, Roberto fez algumas ligações. Conversou com colegas, com conhecidos, com empresários da região. Em menos de 2 horas, já havia 3 propostas concretas de trabalho para José. Seu Antônio tem uma oficina mecânica e está precisando de um funcionário experiente, explicou Roberto. Ele disse que, se o senhor quiser, pode começar amanhã mesmo. José mal acreditava no que estava ouvindo. Amanhã? Mas ele nem me conhece.
Eu contei toda a história para ele. Seu Antônio é ex-militar também. Ele disse que qualquer pessoa que consegue consertar um motor em condições adversas é exatamente o que ele procura. Naquela noite, José dormiu em uma cama de verdade pela primeira vez em 3 anos. Roberto e Carla haviam insistido para que ele ficasse no quarto de hóspedes. Deitado no escuro, José olhava para o teto e mal conseguia acreditar na reviravolta que sua vida havia dado em apenas um dia. Ele pensou em Maria Helena, imaginando o que ela diria se pudesse vê-lo agora. "Eu sabia que você voltaria, meu amor." Ela provavelmente sussurraria. "Sempre soube que você era mais forte do que qualquer tempestade." Na manhã seguinte, Roberto acordou cedo para levar José até a oficina do seu Antônio. O homem estava nervoso, mas determinado. Fazia 3 anos que não trabalhava profissionalmente, e a insegurança era natural. "E se eu não conseguir? E se esqueci como fazer?" perguntou José no caminho. "Seu José", disse Roberto, olhando-o pelo espelho retrovisor. "Ontem o senhor consertou uma viatura da polícia com ferramentas improvisadas, em plena rua, sob pressão. Tenho certeza de que vai se sair muito bem." A oficina de seu Antônio era grande e bem equipada. Tinha vários carros aguardando reparo e o cheiro familiar de óleo e combustível que José tanto amava. Seu Antônio, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos, recebeu José com um aperto de mão firme. "Então você é o famoso mecânico que salvou a operação policial", disse Antônio com um sorriso. "Roberto me contou toda a história. Impressionante." "Ainda estou um pouco enferrujado", admitiu José. "Faz tempo que não trabalho." "Não se preocupe. Vou colocá-lo primeiro em serviços simples para você ir se readaptando. O importante é que você está aqui." José olhou ao redor da oficina, sentindo uma emoção intensa tomar conta de seu peito. Estava de volta ao seu elemento, de volta ao que sempre soube fazer melhor. Era como se tivesse voltado para casa. 6 meses depois, a vida de José Clemente havia mudado completamente. A oficina de seu Antônio prosperava, e José havia se tornado o mecânico-chefe, respeitado por sua experiência e dedicação. Ele havia alugado uma pequena casa a 2 quadras da Praça dos Trabalhadores, perto de onde tudo começou. A história do mendigo-herói havia se espalhado pela cidade e chegado até os jornais locais. José deu algumas entrevistas, sempre relutante com a fama, mas feliz em poder inspirar outras pessoas que passavam por dificuldades semelhantes. Nesta manhã de sábado, José estava na praça novamente, mas desta vez como voluntário. Ele havia criado um projeto social para ensinar mecânica básica para jovens da comunidade, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade. Era sua forma de retribuir toda a ajuda que havia recebido. "Seu José, o motor do meu carro não está pegando", disse um jovem de 17 anos chamado Carlos, que morava em uma das favelas próximas. "Vamos dar uma olhada", respondeu José, colocando a mão no ombro do rapaz. "Lembra do que conversamos sobre verificação da bateria?" Carlos assentiu entusiasmado e começou a aplicar os conhecimentos que José havia ensinado. Era gratificante ver aqueles jovens aprendendo uma profissão que poderia mudar suas vidas, assim como a mecânica havia mudado a vida do próprio José. Roberto apareceu na praça, agora promovido a tenente depois do sucesso daquela operação. Ele visitava José regularmente e os dois haviam se tornado grandes amigos. "Como estão os alunos hoje?" perguntou Roberto. "Cada dia melhores", respondeu José com orgulho. "Carlos aqui tem um talento natural. Acho que em breve vai estar pronto para trabalhar na oficina." "Que bom, cara. Você se transformou em uma inspiração para todo mundo aqui." José sorriu, mas balançou a cabeça. "Não sou inspiração para ninguém. Sou apenas alguém que teve uma segunda chance e está tentando fazer o melhor uso dela." "Exatamente por isso que é uma inspiração", insistiu Roberto. Durante a tarde, uma van da prefeitura parou na praça. Dela desceu o prefeito da cidade, acompanhado de alguns assessores e jornalistas.
José ficou surpreso com a visita inesperada. Senhor José Clemente? Perguntou o prefeito, se aproximando com um sorriso oficial. Sim, sou eu, respondeu José, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Eu sou o prefeito Carlos Mendes. Vim aqui para fazer um convite especial. A prefeitura gostaria de oficializar seu projeto social e fornecer recursos para que seja expandido para outras comunidades da cidade. José ficou boquiaberto. Eu não sei o que dizer. Diga sim, sussurrou Carlos, o jovem aprendiz ao seu lado. O senhor se tornou um símbolo de superação e solidariedade em nossa cidade, continuou o prefeito. Queremos que sua história inspire outras pessoas e que seu conhecimento chegue a mais jovens. José olhou ao redor da praça, vendo os rostos esperançosos dos jovens que ele ensinava, lembrando-se do banco onde havia passado tantas noites frias, pensando em todos os momentos de desespero que havia vivido ali. Aceito, disse José, sua voz embargada pela emoção, mas com uma condição. Qual? Perguntou o prefeito. Quero que uma parte do projeto seja dedicada a ajudar pessoas em situação de rua. Quero que elas tenham a chance de aprender uma profissão e reconstruir suas vidas. O prefeito sorriu e estendeu a mão. Feito. Enquanto as câmeras registravam o momento, José olhou para o céu e sussurrou uma oração silenciosa para Maria Helena. Ele sabia que ela estaria orgulhosa do homem que ele havia se tornado novamente. Naquela noite, José caminhou até o banco onde havia dormido por 3 anos. Sentou-se ali uma última vez, não como alguém que precisava de abrigo, mas como alguém que queria lembrar de onde veio. Ele havia completado um círculo, de herói militar a morador de rua, de esquecido a reconhecido, de quem precisava de ajuda a quem oferecia esperança. Obrigado, disse em voz baixa, direcionando suas palavras ao universo, à vida, ao destino que havia lhe dado uma segunda chance. Obrigado por me lembrar de quem eu realmente sou. A lua cheia iluminava a praça, e José Clemente, o herói esquecido que se reencontrou, sorriu para o futuro que se abria diante dele. Porque às vezes, o final de uma história é apenas o começo de outra ainda mais bonita. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.